Oi, pessoal. Essa aqui é a Maria Luísa, minha filha, e ela vai participar da nossa aula de hoje fazendo um testezinho aqui comigo, tá? Então ela tem ali na mão dela uma bolinha. Mostra aí, Maria Luísa, bolinha verde. A gente tem aqui uma mesinha e a Maria Luísa vai lançar essa bolinha em cima da mesinha e a gente vai ver o que vai acontecer. Vai lá, Maria Luísa. Agora, pessoal, a Maria Luísa vai jogar de uma outra forma. Vai, Maria Luísa, joga a bolinha. Então, primeira série. Esse movimento, esse primeiro movimento que a Maria Luísa fez lá pra gente, lançando a bolinha em cima da mesa, onde ela escorregou na mesa e caiu no chão, a gente chama de lançamento horizontal. E tá lá no capítulo 9. Tá bom? Então a bolinha ela vem deslizando sobre a mesa e ela cai formando um arco de parábola. Aqui, nessa situação, a gente tem a velocidade para frente, que é a velocidade na horizontal, que a gente vai chamar aqui de Vx, e tem também a velocidade para baixo, orientada para baixo, que a gente vai chamar de Vy, por conta do eixo x e eixo y, tá bom? Então, Vx e Vy. Lembrando que essa velocidade Vx, ela tem a ver com o lançamento inicial, então tem a ver com a velocidade que a Maria Luísa aplicou lá no início, quando ela lançou a bolinha. Então, para Vx, para o eixo x, eu tenho um movimento uniforme. Então, a velocidade de lançamento lá vai ser a mesma velocidade para Vx. Em qualquer bolinha que eu pegar aqui, ó, o Vx vai ser igual, tá bom? Então, Vx está em movimento uniforme, então ele é constante. O Vy, ele vai estar em movimento variado, porque ele está sofrendo a ação da gravidade. Lembra que a aceleração da gravidade ela é orientada para baixo? Então, quando o objeto está na vertical, ela está à mercê da aceleração da gravidade, tá bom? Que é orientada para baixo, aproximadamente 9,8, a gente geralmente usa como 10. Então, para calcular Vy, a gente vai usar V igual a V0 mais A vezes T, função horária das velocidades, que a gente já viu no movimento variado, tá? Então, Vy, ele usa o movimento variado, tá bom? O Vy, então a velocidade é variada. O que acontece? Aqui, ó, quando a Maria Luísa jogou a bolinha lá encostadinha na mesa, ela não tinha velocidade para baixo, porque ela está encostada na mesa. Então, esse V0, para o lançamento horizontal, o V0 é sempre 0. Então, eu quero a velocidade nesse local aqui, ó, vou pegar a aceleração da gravidade vezes o tempo. Que tempo? O tempo que tem que eu lancei a bolinha. Se para a bolinha chegar aqui foram 2 segundos... Então, eu vou ter que a velocidade vai ser a aceleração da gravidade, que eu vou usar 10 vezes 2. Então, se ela levou 2 segundos para chegar aqui, a velocidade nesse ponto é de 20 metros por segundo, tá bom? E assim, todos os pontos. Se por um acaso eu precisar calcular a velocidade resultante, isso daqui, pessoal, é um movimento composto. Lembra das componentes, dos vetores, que a gente viu lá, a questão do barquinho, vocês lembram? Então, aqui eu tenho Vx, aqui eu tenho Vy, e eu vou ter a velocidade resultante aqui, ó. Vou colocar a VR de vetor resultante. E a gente calcula com o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se o exercício pedir qual a velocidade resultante no ponto tal, ele vai marcar, colocar aqui uma letrinha no ponto P, no ponto S, alguma coisa assim. Lembrando que A, que é a hipotenusa, é o vetor resultante, B e C são os vetores Vx e Vy. Então, se eu falar assim, ó, pessoal, a Maria Luísa lançou a bolinha com velocidade de 10 metros por segundo. Então, o Vx vale 10. Aqui, 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 aqui. Em qualquer posição que eu pegar, o Vx tem o mesmo valor. Ele é constante
porque a horizontal está em movimento uniforme para esse lançamento, tá bom? Então, se a velocidade inicial é 10, em qualquer ponto que eu pegar, essa velocidade Vx é 10. A velocidade Vy vai depender da posição. Quanto tempo tem que eu lancei a bolinha? 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos? Multiplico a aceleração da gravidade vezes o tempo que eu estou procurando e tenho a velocidade Vy naquela posição. Ah, eu quero a velocidade resultante. A ao quadrado igual Vx, que é 10, ao quadrado, mais Vy, que é 20, ao quadrado. E aí eu vou ter a resultante. 10 vezes 10, 100. 20 vezes 20, 400. Então, eu vou ter raiz de 500. A raiz de 500 não dá exata, mas dá 10 raiz de 5 metros por segundo a velocidade resultante. Ah, professora, eu quero extrair lá a raiz na calculadora. Pode extrair a raiz e colocar esse valor exato, tá bom? E aí, pessoal, ainda que no lançamento horizontal, eu mudei o desenho, deixei ele mais limpo para facilitar, tá? Lembrando que ele faz esse movimento, tá? De arco de parábola. Eu posso querer ainda saber de que altura a bolinha caiu. Isso daqui, ó, é a altura que a bolinha caiu. Como a altura é vertical, está sujeita à aceleração da gravidade, a gente vai usar aqui, ó, movimento uniformemente variado. Então, vou colocar a fórmula da função horária dos espaços, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O que acontece? S0 é 0, porque eu estou contando o espaço como altura total. O V0 é o V0y, que é nulo. Então, o V0y a gente viu lá anteriormente que era nulo. Então, essa altura vai ser S igual a t quadrado sobre 2. A aceleração vezes o tempo que ele gasta para chegar lá embaixo, elevado ao quadrado, sobre 2. Tem uma formulazinha, eu não sei se tem aqui no seu livro, eu acho que não. Mas você pode até anotar também se você quiser. Eu, particularmente, prefiro usar a fórmula do jeito que eu já conheço. Mas você pode usar h de altura, que é igual a g t quadrado sobre 2. É a mesma coisa. O que acontece? A aceleração que a gente vai usar aqui é a da gravidade, tá? Então, você pode usar de um jeito ou de outro, vai ser a mesma coisa. Outra distância que eu chamo aqui de x é o alcance. A gente chama de alcance. Qual o alcance da bolinha? Qual a distância horizontal que ela chegou? Como isso daqui é na horizontal, a gente já viu que o horizontal é movimento uniforme, então eu vou apontar para cá, ó, movimento uniforme. Função horária dos espaços, S é igual a S0 mais V vezes T. Vou anular esse S0, então S é igual a V vezes T. O que é esse V? É a velocidade x, que é a velocidade de lançamento. Então, aqui também você pode chamar x do alcance, igual a Vx vezes o tempo. O tempo que ele gastou para chegar lá embaixo e a velocidade inicial do lançamento. Vai dar esse alcance, essa distância x, tá bom? Então, o que a gente pode precisar descobrir no lançamento horizontal? Velocidades e distâncias, altura ou alcance, certo? E aí, pessoal, o segundo lançamento é o lançamento oblíquo, aquele que a Maria Luísa jogou a bolinha para cima e aí ela subiu e desceu. Aqui, a gente tem algumas coisas um pouco diferentes lá do lançamento horizontal. Da mesma forma, na horizontal, a gente vai ter movimento uniforme e na vertical, tanto para baixo como para cima, a gente vai ter movimento uniformemente variado, tá? Então, aqui a gente vai usar S igual a S0 mais V vezes T. Aqui a gente vai usar V igual a V0 mais A vezes T. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, esses dois aqui zerados. E aí a gente pode precisar também do Torricelli. Pode ter alguma situação que a gente não tenha o valor do tempo T.
E aí a gente pode usar a equação de Torricelli, lembrando que o V0 também é zero. Para o lançamento oblíquo, a gente vai ter o seguinte, quando a gente faz aquele lançamento inclinado, aquele lançamento oblíquo, a gente está lançando com a velocidade que a gente chama de V0, tá? Velocidade inicial. Essa velocidade inicial, a gente vai ter que calcular as componentes dela. Lembra das componentes vetoriais? A componente V0x e a componente V0y, tá? Então, a velocidade inicial V0 vai ter as componentes V0x, V0y. Então, pessoal, aqui, nesse caso, vai ser diferente do lançamento horizontal. Para o lançamento horizontal, a gente zerava isso, isso e isso. Aqui, no oblíquo, eu não vou zerar a velocidade inicial, certo? Então, essa é a única diferença nas fórmulas que a gente vai ter. O que acontece? Você pode substituir, por exemplo, aqui, ó, x igual a V0x vezes t. Aqui, Vy igual a V0y mais ou menos g vezes t. Por que mais ou menos? Tá subindo, gravidade é negativa. Tá descendo, gravidade é positiva. Tá? Na descida mais, na subida menos. Aqui, esse espaço aqui é de altura, V0yt, mais ou menos gt ao quadrado. Aqui, Vy ao quadrado igual V0y ao quadrado, mais ou menos 2 vezes g vezes h, que é o ΔS. Faz diferença, professor? Não faz, é o que eu falo. Eu prefiro usar as fórmulas do jeito que eu já conheço. Lembrando que o espaço aqui tem a ver com a altura na vertical ou com o alcance na horizontal. Lembrando também que a aceleração aqui na vertical é a aceleração da gravidade, tá ok? Mas você pode escolher o jeito que você prefere usar as fórmulas. Tem algumas observações que são, por exemplo, para calcular o V0y, eu vou precisar da velocidade inicial e do seno do ângulo. Qual o ângulo? O ângulo que o V0 aqui, ó, faz com a horizontal. Para calcular o V0x, eu vou precisar do V0 e do cosseno do ângulo. Quase sempre, quase todo cálculo que eu for fazer de lançamento oblíquo, eu vou precisar fazer isso daqui, ó, esses dois. Por quê? Aqui, ó, na horizontal, movimento uniforme, eu preciso do V0x, que eu vou encontrar aqui. Para essas fórmulas todinhas aqui do lançamento da parte da vertical, no lançamento oblíquo, eu vou precisar desse V0 que é V0y, tá? Então, eu vou precisar calcular. Então, quase todas as contas que eu for fazer, eu vou precisar de V0x, V0y. Outra coisa, quando eu chego aqui, ó, que é a altura máxima, na altura máxima, a velocidade Vy é igual a zero. A gente já viu isso quando a gente falou de lançamento vertical. Então, eu jogo alguma coisa, chegou na altura máxima, ele para para descer. Assim como se eu lançar inclinado, ele vai parar para descer. Então, na altura máxima, a velocidade Vy vai ser zero. E aqui também, pessoal, eu posso precisar calcular a velocidade resultante, que eu também vou usar Pitágoras. A ao quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado, tá ok? Aí, pessoal, eu vou fazer aqui pra vocês um exercício resolvido, R65, lá na página 176. Mas eu quero falar pra vocês só uma curiosidadezinha. Para um lançamento, se você quer lançar um objeto o mais longe possível, com o maior alcance possível, o alcance e a distância na horizontal,
você tem que calcular aí, você tem que lançar com um ângulo de aproximadamente 45 graus, tá? Então, você pensa o seguinte, ó, aqui tem 90, então vai mais ou menos aqui no meio, ó, e aí você lança. Vai o mais distante possível com um ângulo de 45 graus, com a inclinação de 45 graus. Então, vamos lá. Um corpo é lançado obliquamente nas proximidades da superfície terrestre com velocidade inicial V0 igual a 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno dele vale 0,8 e o cosseno vale 0,6. Adotando a gravidade como 10, desprezando a resistência do ar, determine. Então tá aqui, ó, velocidade inicial 100 metros por segundo, seno do ângulo 0,8, cosseno do ângulo 0,6, gravidade 10, tá? Aqui, ó, tô lançando, velocidade inicial e o ângulo θ. A letra A pede os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, eu vou fazer V0y, que é V0 vezes o seno de θ, e V0x, que é o V0 vezes o cosseno. Então, o V0y vai ser o V0, que é 100, vezes o seno, que é 0,8. Quando eu multiplico 100 por 0,8, eu vou ter 80 metros por segundo. Velocidade inicial 100. O cosseno é 0,6. 100 vezes 0,6 vai dar 60. Então, as componentes Vx e Vy vão ser 60 e 80, inicialmente. Agora, o que eu falei para você lá na introdução é que o V0x vai ser o Vx constante. Por quê? Porque aqui é um movimento uniforme. Então, o Vx vale V0x, tá bom? Agora, o Vy vai depender. Vou usar na função horária das velocidades. V igual a V0 mais A vezes T, onde V0 é V0y, o A é a aceleração da gravidade, então eu vou contar como 10. Se estiver subindo é menos, se estiver descendo é mais. E aí vai depender do tempo. B, o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Lembrando que no ponto mais alto da trajetória, Vy é 0. Então, eu vou fazer o quê? Eu estou subindo. Eu vou usar a função horária das velocidades. Na subida, esse V0 aqui é o V0y, que é 80. Ah, desculpa, deixa eu já colocar o 0 aqui. Na subida, a gravidade é negativa. Tá? Tô jogando pra cima, menos, a gravidade vale 10 e o tempo é o que eu tô procurando. Então, eu vou mudar de lado, mudar o sinal. 10t igual a 80, t igual a 8. Então, ele gastou 8 segundos para chegar na altura máxima. Se ele gastou 8 segundos para subir, ele também gasta 8 para descer. Então, 8 para subir e mais 8 para descer, se tivesse essa pergunta. A letra C pede a altura máxima atingida pelo corpo. A altura máxima, eu vou lá na função horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aqui, diferente do lançamento horizontal, a gente tem velocidade inicial, tá? Eu só não tenho espaço inicial. Então, essa altura é o que eu tô procurando. O V0 é o V0y, que dava 80. O tempo que ele gastou para chegar na altura máxima, eu acabei de descobrir que eram 8 segundos. Se eu estou subindo, gravidade negativa, 10 vezes 8 ao quadrado, sobre 2. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 10, 640, dividido por 2, 320. 640 menos 320, 320 metros é essa altura máxima. E a letra D, o alcance do lançamento. O alcance do lançamento é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, o alcance, x.
Vou usar o movimento uniforme, então S é igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que esse V é a velocidade Vx, Vx0, V0x, que deu 60. Agora o tempo é o seguinte, a gente gastou 8 segundos para subir. Então, com 8 segundos, eu tenho metade do percurso. Eu preciso do tempo total. Se é 8 para subir, é 8 para descer, tá? A mesma quantidade, por quê? Ele está sujeito à mesma aceleração. Então, ele sobe e desce com o mesmo intervalo de tempo. Então, 8 vezes 2, ou 8 mais 8, 16. Então, o espaço, a distância horizontal é de 960 metros. Volto a repetir, pessoal. Você pode usar as fórmulas do jeito que a gente já conhece, do movimento uniforme, do movimento variado, tá? Lançamento vertical também a gente usou. Ou você pode adaptar, organizar. No lugar de S, colocar H, colocar um X. No lugar de V0, colocar V0 Y. No lugar de A, colocar G, tá bom? Adaptado de acordo com a situação que a gente está vivendo do lançamento horizontal ou oblíquo. Na parte horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado, ok? Beleza? Tchau, tchau. Joga a bolinha, Manu!